Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Hoje mais uma aula, desta feita Teologia Sistemática 4. Tivemos os 4 módulos, né? Teologia Sistemática 1, 2, 3 e a 4 é o fechamento, então a base da 4 é a escatologia. E hoje nós vamos para o capítulo 4 do seu material impresso, na aula 2 do seu material impresso, tá? Que é os julgamentos, né, nesse capítulo, associados à segunda vinda de Cristo. Então, quais são os julgamentos que estão associados a essa vinda, tá? A segunda vinda. Primeira vinda, lá quando ele veio, nasceu em Belém e tal, e viveu nesse mundo. A segunda vinda, que será em 2 etapas, né, sendo que a primeira etapa, né, vai acontecer no arrebatamento. E então vamos ver quais julgamentos estão associados a essa segunda vinda. As Escrituras preveem um julgamento vindouro de Deus sobre todos os homens, isso é claro, né? Tal era a expectativa do salmista quanto a esse julgamento, que ele escreveu no Salmo 96, versículo 13: porque vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade, de acordo com a sua fidelidade, tá? E Paulo também complementa essa verdade, dizendo: porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Né? Varão que é Jesus Cristo, que vem para julgar o mundo com justiça, tá? Nessa segunda vinda. Então, é necessário analisar 4 julgamentos que têm implicações escatológicas, que têm implicações futuras. Escatologia, doutrina das últimas coisas do futuro, tá? Primeiro, vai julgar a nação de Israel. Haverá um julgamento para Israel, específico, porque Israel é uma nação escolhida, tá? Então, até o julgamento deles será separado, tá? E está aqui os versículos. Tem muitos versículos, esse material que é riquíssimo nisso, tá? Só que como eu estou fazendo um resumo para vocês, eu deixo vocês encarregados de estudar isso, tá? Ezequiel 20, 37, 38, Zacarias 13, versículos 8 e 9, tá? E assim vai, por diante. O material todo é assim. O julgamento das nações. Então, o julgamento de Israel, o julgamento das outras nações todas, o julgamento dos anjos caídos, também haverá um julgamento, e o julgamento do grande trono branco. Então são os 4 julgamentos que têm implicações escatológicas, tá? Que vamos ver aqui. Bom, primeiro julgamento sobre Israel, tá? As Escrituras ensinam que o futuro plano, né, de julgamento começa com o julgamento à nação de Israel. Para eles foi prometido, né, por intermédio das alianças, né, o reino que o Messias, o filho de Davi, dominaria, né? Antes que esse reino seja instituído no seu retorno pessoal à terra, tá, deve haver um julgamento sobre Israel, para determinar aqueles que vão participar desse reino, porque é revelado claramente que nem todos os israelitas são de fato israelitas, como Romanos explica aí, tá? Paulo explica aos romanos. Bom, a ocasião do julgamento, quando vai acontecer isso? A indicação mais clara da ocasião do julgamento de Israel é dada na cronologia dos acontecimentos que foi profetizado pelo próprio Jesus, né, em Mateus, capítulo 24 e 25. Então, nesses 2 capítulos tem uma cronologia, o que vai acontecer, né, na ordem, tá? Na ordem de acontecimento. O período da tribulação, a segunda vinda do Messias à terra, porque no início da segunda vinda ele só vem até os ares, né? A segunda vinda do Messias à terra, o ajuntamento de Israel vai acontecer nesse período, o julgamento de Israel, né? Então logo após esse período, o julgamento dos gentios, tá? E o reino a seguir, o reino milenial, tá? O reino de Cristo, tá? Então essa é a cronologia dos acontecimentos. Qual é o local desse julgamento? O julgamento de Israel que estamos falando, tá? Já que Israel é um povo terreno, tá? Esse julgamento deve acontecer na terra, após o retorno físico do Senhor, tá? Zacarias 14.4.
Isso não pode ser espiritualizado para ensinar um julgamento de almas por ocasião da morte ou algo desse tipo, tá? É sempre a nossa avaliação do texto bíblico interpretativa é de uma interpretação histórico-gramatical, tá bom? E prevê que isso é o que está dizendo mesmo, tá? Já que o Senhor está na terra, o julgamento deve acontecer onde ele está, tá? Então, se nós lermos Ezequiel, nós vamos ver isso aí. A partir dessa referência, talvez pareça que o julgamento aconteceria nas fronteiras da terra, assim como o julgamento divino, né, caiu sobre os israelitas em Cades Barneia, que é na fronteira da terra de Israel. Ali é a última cidade do sul de Judá. Quando os rebeldes não receberam a permissão para entrar na terra, teve ali um julgamento de Deus: não, daqui vocês não vão passar e vai morrer todo mundo e só vai entrar Josué e Caleb, aquela história, tá? De igual modo, o julgamento aqui em questão vai impedir que qualquer rebelde entre, né, na terra naquele dia, tá? Então esse julgamento serve para isso também. Israel ressuscitado deve ser examinado para recompensas, e isso sem dúvida acontecerá juntamente com a ressurreição de Israel na segunda vinda de Cristo, tá? No entanto, o Israel ressuscitado não está incluído nesse julgamento, tá? É uma outra coisa. O resultado do julgamento, né? Há um resultado duplo desse julgamento aí. Em primeiro lugar, os incrédulos, né, são tirados da terra. Esses incrédulos são botados fora, né, descartados, não entrarão na terra de Israel. É o que Deus determinou. É o servo inútil que vai ser lançado fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, como Mateus 25:30. Logo, os incrédulos são destruídos antes de começar o milênio, tá? No milênio só entra aqueles que passaram no crivo lá atrás, tá? Os salvos pela graça já foram salvos, esses já estão resolvidos. Depois tem um julgamento de Israel, porque Israel vai ser trabalhado com Israel na grande tribulação, tá? Por isso que há um julgamento ali. E os ressuscitados que vieram lá de trás vai ser outro departamento, tá? Calma que chegamos lá. Em segundo lugar, os salvos são levados para a bênção milenar, tá? Para o reino milenial de Cristo, tá? Depois do julgamento de Israel vem o julgamento dos gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é de Israel e não é da igreja é o gentio, tá? Só tem 3 classes de pessoas no mundo: Israel, igreja, gentios, tá? Agora, o julgamento dos gentios, que hora que vai ser? Na cronologia lá de Mateus 24 e 25, o julgamento dos gentios aparece em seguida ao julgamento de Israel, tá? Isso depois do arrebatamento, tá? Esse julgamento acontece após a segunda vinda de Cristo à terra. Então, depois lá do arrebatamento, vem os 7 anos de tribulação, aí que vem esses 2 julgamentos. Primeiro de Israel, depois dos gentios, tá? Segundo a cronologia que o próprio Cristo deixou, tá? Bom, e o local de julgamento? Visto que esse julgamento segue a segunda vinda, né, ele vai estar aqui, deve ser um julgamento que se desenrola na terra também, tá? Provavelmente, sem nenhuma indicação bíblica. Não se pode dizer que acontece na eternidade, né? E o Peters argumenta no seu livro: como não há nenhuma informação de que alguma dessas nações ressurgiu dos mortos, igualmente não há indicação de que alguma parte delas tenha descido do céu para ser julgada, tá? Então, o que provavelmente vai acontecer é isso. Bom, os participantes do julgamento, né, quem são esses participantes? Devemos observar que as pessoas levadas a esse julgamento dos gentios são indivíduos vivos, não os mortos que foram vivificados e julgados, tá? Porque ainda não acontece aqui a ressurreição dos gentios, tá? Os indivíduos vivos, né, remanescentes, gentios que não se converteram, remanescentes da tribulação aí, tá?
remanescentes que passaram por ela, tá? O Espírito nos dá um testemunho abundante que precisamente tal reunião de nações viventes vai acontecer logo antes de começar o milênio, tá? Isso é antes do milênio, que haverá também uma vinda e também um julgamento para iniciar o milênio, para saber se vai ou não vai no milênio essa ou aquela pessoa. E esse julgamento tem uma base, né? Qual é a base desse julgamento? A base na qual o julgamento é distribuído é o tratamento recebido por um grupo chamado meus irmãos. Lá no texto bíblico eles são chamados de meus irmãos, tá? O rei respondeu e lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, meus irmãos, tá? A mim o fizeste. Mateus 25, verso 40 e o 45. Ok? Bom, esse julgamento, então, ele deve determinar a condição espiritual dos réus. Vai determinar como é que fica essa situação. Uma análise descuidada, né, da passagem parece mostrar que esse é um julgamento baseado em obras, né, com resultado atrelado às obras do réu, mas não é bem assim, tá? Em primeiro lugar, o princípio aceito nas Escrituras é que um homem jamais é salvo pelas obras. Então, isso é um princípio bíblico inegociável, tá? Pois a salvação nunca é oferecida à base de troca de obras, tá? E o texto de Mateus 25, 46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vemos que o destino eterno do povo colocado sob julgamento está sendo decidido. Então vai decidir, esse vai para um lado, esse vai para o outro, tá? O justo juiz é que vai escolher. Esse não poderia ser um julgamento de obras, pois o destino eterno nunca é decidido nessa base aí de troca de obras, tá? Mas com base na aceitação ou rejeição da obra de Cristo pela pessoa, por nós, tá? Tanto na época da graça como após o arrebatamento também vai ter que haver essa aceitação aí. Esse grupo, né, é o grupo que fica para depois dessa grande tribulação. Além disso, os que alimentaram, né, deram de beber, vestiram, visitaram e visitaram os irmãos desse grupo, foram chamados justos. E esse é um julgamento de obras, né? Eles devem ser considerados justos com base no que fizeram, né? Isso seria contrário aos ensinamentos das Escrituras, porque as Escrituras ensinam que é dependente da aceitação. Fizeram aquilo porque aceitaram, porque tá no coração, eles tinham a convicção de que eram servos de Deus. Durante o período do ministério dos irmãos, desses irmãos, né, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho e a todas as nações. Anteriormente, foi demonstrado que o evangelho do reino implica na pregação da morte de Cristo e o sangue de Cristo como caminho da salvação. Tal evangelho era o que esses irmãos estavam proclamando. Os gentios que participarão desse julgamento serão aceitos ou rejeitados com base em sua aceitação ou rejeição do evangelho pregado a eles, tá? Os que aceitaram o seu evangelho, aceitaram o mensageiro, aceitaram, né, o ungido, o Messias, o Machaia, tá? E os que rejeitaram o seu evangelho, rejeitaram esse mensageiro. O Senhor diz que se não vos converterdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? É uma implicação, base importante do princípio bíblico, né? Se nós olharmos os princípios bíblicos, não tem problema, né, de interpretação ou de entendimento das Escrituras, tá? As nações serão julgadas com base nessa recepção ou rejeição do Messias, tá? Da mensagem do Evangelho, tá? Qualquer mensagem apresentada é oferecida esperando uma resposta pessoal. Eu sempre digo, olha, o pecado não tem poder de levar o homem para o inferno. Ele não tem esse poder todo, porque Deus deu uma solução para ele. O que leva o homem a ser rejeitado, a ir ou não ir, é a aceitação ou rejeição da salvação oferecida, tá? Então, aqui nesse caso fica bem claro, né? Porque é a salvação oferecida. Quem aceitou ela vai passar pelo julgamento, vai ser livrado no julgamento. Quem não, já está descartado. Agora, pecadores, todos os dois grupos são, tanto os que vão como os que ficam, porque todos pecaram. Entendem? Então, já que essa mensagem exige a fé e o novo nascimento, que daí resulta, né? Resulta da fé, o novo nascimento é resultado da fé.
os que são julgados devem ser julgados pessoalmente, individualmente, quanto à reação que tiveram como indivíduos a esse evangelho, a essa mensagem pregada e manifestada. Tá? O texto de Apocalipse 7, do 9 a 17, revela que sai da tribulação uma grande multidão dos que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Tá? Eles só poderiam ser salvos como indivíduos, individualmente, cada um deles. Então, o resultado do julgamento, haverá um resultado duplo desse julgamento sobre os gentios vivos, tá? Os gentios que sobreviveram lá. Aos que foram destinados à direita do rei é feito o convite: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos da esquerda, então, o resultado duplo, vai uma parte para a direita e uma parte para a esquerda. Para a direita, o rei faz o convite: vinde, benditos do meu Pai, ou seja, foram aceitos. Os da esquerda do Pai é pronunciado um juízo, a sentença. Um grupo é levado para o reino para tornar-se súdito do rei, enquanto o outro é excluído do reino e enviado ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, segundo o texto. Tá? Bom, depois vem o julgamento dos anjos. Tivemos o julgamento de Israel, o julgamento dos gentios, agora o julgamento dos anjos caídos. Lembra aqueles anjos caídos que ficaram em prisões, todos vão ser julgados também. Haverá um julgamento para Deus referendar o que ele acha deles. A hora do julgamento, Judas revela que, de fato, que os anjos são trazidos a julgamento. O elemento tempo está nas palavras, o grande dia. Esse deve ser o dia do Senhor, no qual todo o julgamento se cumprirá, todos eles. Os anjos estão evidentemente associados a Satanás, em seu julgamento, que precede, que vem antes do julgamento do grande trono branco. Tá? Bom, então isso vai ser logo depois do milênio, antes do juízo final, assim, por assim dizer. Tá? Então os anjos serão julgados antes. 10 pessoas, dos homens. Bom, vamos ao capítulo 5. Naquele lá nós falamos dos julgamentos, os 3 grandes julgamentos. Aqui nós vamos falar do julgamento do grande trono branco. Tá? O julgamento do grande trono branco, que está em Apocalipse 20, do 11 ao 15, pode muito bem ser chamado de julgamento final, de juízo final. Ele constitui o término do plano de ressurreição e de julgamento de Deus. Tá? É o fim, é a conclusão de todas as coisas. Então esse livro é muito importante, porque ele conclui toda a obra. Se ele ficasse, não, a obra que vai ser feita e tal, e não mostra aonde isso vai dar, ficaria faltando um pedaço aí, Bom, e quando vai ser? Que hora vai ser esse julgamento? É claramente indicado que esse julgamento vai acontecer após o fim do milênio, tá? Depois do milênio, onde Jesus vai reinar por 1000 anos nesse mundo. Em seguida vem lá o julgamento dos anjos caídos e, por último, o juízo final. Tá? Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Então, depois que completou os 1000 anos, é que vem para esse julgamento aqui. E o local? Esse julgamento não acontece nem no céu e nem na terra, mas em algum lugar entre as duas esferas. Do mesmo jeito que aconteceu com a ceia, lembra do arrebatamento, Jesus ficou nos ares e recebeu ali num local preparado para isso, que nem é o lugar definitivo, nem é aqui. Bom, quem são os réus desse julgamento? Quem são as figuras que serão julgadas nesse julgamento final, nesse trono branco? Fica evidente, com base na própria passagem bíblica, que esse é um julgamento chamado os mortos. Demonstrou-se previamente que o plano de ressurreição dos salvos se completou antes de começar o milênio. Tá? A ressurreição já teve. Os únicos que ainda não ressuscitaram eram os mortos incrédulos. Esses que vêm da época da graça, todos os que morreram, os incrédulos, e foram rejeitados, eles ficaram lá, esperando. Mas vão ressuscitar para o julgamento depois do milênio. Tá? Esses devem ser então os réus do julgamento. Quem? Os mortos incrédulos. Todos os que morreram sem Cristo, todos os mortos incrédulos devem ser
ou os réus nesse julgamento, tá? Bom, e qual a base desse julgamento, né? Esse julgamento, ao contrário de uma concepção popular errada, não tem por finalidade apurar se aqueles que o enfrentam serão salvos ou não. Nesse não, tá? Todos os que devem ser salvos já foram salvos, já passaram pelo milênio, todo o plano de redenção operou lá atrás, tá? E já estão no seu estado eterno nesse ponto aí. Os que serão abençoados eternamente já entraram na sua bênção nesse ponto aí. Esse é um julgamento das más obras do incrédulo, né? É a sentença da segunda morte pronunciada contra eles. Muitas pessoas perguntam, mas por que tem esse julgamento? Porque Deus é justo. E Ele não castiga as pessoas de modo linear, tá? Cada um no seu nível. Então, as más obras, os que fizeram mais, as coisas mais ruins vão ter uma sentença maior. Então, haverá uma hierarquia na eternidade para o sofrimento, tá? Alguns vão sofrer mais que os outros, porque não são todos iguais e Deus não julga, não coloca todo mundo linearmente em situação nenhuma, tá? Como no julgamento do gentio, as obras demonstram fé ou falta de fé. Da mesma forma, as obras demonstram aqui a ausência de vida, né? O fato de que haverá níveis de julgamento distribuído a esses incrédulos é implicado em outra passagem. Está em Lucas 12, né? Leiam lá, 12, 47 e 48, vocês vão ver que tem níveis de castigo também, tá? Mas a sentença da segunda morte, né, que é chamada de segunda morte, né, será dada a todos eles, todos que vão ao julgamento final. A primeira morte foi a morte espiritual, sofrida em Adão. A segunda morte é a confirmação, é a realização eterna da separação de Deus. Então a segunda morte é pregada por nós como a separação definitiva de Deus, tá? E o resultado, né, do julgamento, o resultado fica bem claro em Apocalipse 20, verso 15. Se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, todos os que estavam nesse livro aqui já passaram pelo processo ali atrás, em vários níveis, como a gente viu, tá? Mas os que não estavam no livro da vida, eles vão passar por esse julgamento e vão ser descartados no lago de fogo e enxofre. A eterna separação de Deus é o destino eterno dos incrédulos. Por isso lutamos para que cada vez mais tenha menos pessoas nesse lugar, né? Porque a condenação é certa, tá? Bom, uma série de diferenças entre os dois julgamentos que impossibilita torná-los um só, né? Em Mateus não há nenhuma ressurreição antes do julgamento, tá? Mas apenas uma reunião dos eleitos, 24:31. Enquanto em Apocalipse há uma ressurreição de todos os incrédulos, né? Então, falando do julgamento de Mateus, comparando com o de Apocalipse. Em Mateus, o julgamento é de nações viventes, em Apocalipse é dos mortos, tá? Em Mateus, as nações são julgadas, mas o livro de Apocalipse não trata de entidades nacionais como nação, tá? Pois o céu e a terra fugiram e já não tem nações, né? Não configura nações na terra. O mesmo acontecimento não poderia ser descrito, né? Então, em Mateus, o julgamento é na terra, mas no Apocalipse o céu e a terra já fugiram, então ele não é ali, né? Tem um lugar intermediário que isso vai acontecer, esse julgamento de Apocalipse. Em Mateus não há livros a ser consultados, enquanto que no Apocalipse os livros são abertos, né? O livro da vida é trazido, os que não se encontraram nele é que são lançados no lago de fogo. Em Mateus, o julgamento ocorre no retorno de Cristo à terra, mas em Apocalipse ocorre após o fim dos 1000 anos da presença de Cristo na terra. Então, aquele outro grupo julgado depois da grande tribulação, os remanescentes da grande tribulação, é um outro julgamento diferente, tá? Em Mateus aparecem duas classes, os justos e os incrédulos, mas em Apocalipse aparece só os incrédulos, só eles vão ser julgados e descartados. Em Mateus, alguns foram para o reino e outros para o castigo, ao passo que em Apocalipse nenhum dos que são julgados vai para a bênção, mas todos vão para o castigo eterno, tá? De Mateus é aquele que eu citei lá em cima dos remanescentes, tá? Lá atrás.
Em Mateus, o juiz está assentado no trono da sua glória. Em Apocalipse, ele está assentado no grande trono branco. Tá? Em Mateus, a base do julgamento é o tratamento dos irmãos, como trataram os irmãos, né, durante a grande tribulação. Enquanto no livro de Apocalipse, o julgamento se baseia nas suas más obras. Tá? É só para resolver o problema disso. Em Mateus, a vinda de Cristo precede, vem antes do julgamento. Mas em Apocalipse, nenhuma vinda é mencionada, né? Já que Cristo estará na terra durante o milênio. Não vai vir se ele já está. Tá? Em Mateus é mencionado o Filho do Homem, né? 3 classes de homens, né? Ovelhas, bodes e irmãos, né? Esses homens classificados como ovelhas, como bodes e como irmãos. E também anjos, né? Que não são homens, né? Mas em Apocalipse são vistos apenas Deus e uma classe de homens, tá? Que são os vivos, gentios vivos, né? Que ressuscitaram para esse evento aí, para ser julgadas as suas más obras. Em Mateus, a sentença é pronunciada e a separação é feita antes de ser conhecida a causa do julgamento. Mas não há nenhum julgamento em Apocalipse até que ocorra cuidadoso exame dos livros para ver se não está alguém no livro da vida. Em Mateus não há um milênio precedente, né? Pois encontramos os que passaram fome, sede, nudez, doença, aprisionamento e foram estrangeiros. Mas em Apocalipse uma era milenar, né? Uma era milenar precede esse acontecimento, vem antes dele. Tá? Essas considerações parecem ser suficientes para apoiar a afirmação de que se trata de 2 julgamentos. Tá? Mas de 2 partes separadas, 2 julgamentos, mas o mesmo julgamento feito em 2 etapas, vamos dizer assim, em plano separado por causa dos réus, de quem são os réus desse e daquele. Tá? A segunda vinda é um acontecimento culminante no plano de Deus, é o ponto culminante, tá? No plano de tratamento do mal, que Satanás vai ser aprisionado, a justiça vai ser manifesta, né? É culminante no plano de julgamento, porque todo inimigo vivo do plano de Deus vai ser julgado nesse grande e glorioso dia. Tá? Bom, então o que chamamos de juízo final, né? E vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Nessa sessão de Apocalipse, segundo foi presenciado por João, né, aparece um trono isolado. Nessa cena celestial não aparece qualquer hostes angelicais ou qualquer outros seres celestiais. Então não chega, portanto, ao campo da nossa visão, né? A fuga do céu e da terra deve ser entendida literalmente como o fim da antiga criação, né? Conforme se vê em Pedro, né? 2 Pedro 2, verso 7. Apocalipse 21 também fala disso, né? Na passagem em foco diz: não se achou lugar para eles. Tá? Então acabou as coisas velhas, né? Aquele velho sistema de coisas. O trono presente, né, aí desse texto é grande, né, de grande dimensão, enchendo o campo de visão inteiro, expulsa da visão todos os outros elementos possíveis, ameaça e deixa a mente meio atônita, né, meio grogue. Trata-se de um infinito julgamento diante do qual está o que é finito, né, do pobre ser humano, né, morto. O trono é branco, né? Resplandeceu de pureza e santidade, que exige justiça e castigo. Tá? Julgamento, purificação, retribuição, tudo isso descreve uma cena fora da história, né? Da esfera de entendimento humano. Né? É o juízo final. Né? Entre muitos julgamentos, os juízos especiais, a Bíblia menciona 7, né? Que tem significado especial. Tá? O julgamento dos pecados do crente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi aí justificado por Cristo, né? Havendo levado os seus pecados sobre a cruz, foi feito por Deus justificação. Então aqui teve um julgamento dos pecados. Tá? B. O crente julgando-se a si mesmo, para não ser julgado como o mundo. Se julgasse para nós mesmos, não seria julgado como o mundo. Então há um julgamento também, julgamento de Deus nos nossos pecados, uma autoavaliação, um auto-julgamento nosso,
o julgamento das obras dos crentes diante do tribunal de Cristo, que não confunda com o grande trono branco. O tribunal de Cristo é um julgamento de obras para galardão, para premiação, tá? O julgamento das nações vivas, né, por ocasião da parousia, da vinda de Cristo, né, os que ficaram vivos ali, remanescentes da grande tribulação, como eu já expliquei. O julgamento de Israel, né, final da grande tribulação também, né, na volta de Cristo, com o amadurecimento da nação para ingressar no reino milenial, porque os escolhidos ali e aqui vão participar do reino milenial, tá? Os rejeitados vão se juntar ao outro grupo lá no juízo final e para o lago de fogo, tá? O julgamento escrito por Paulo em 2 Timóteo 4:1, que se dará na sua vinda, né, na vida de Cristo no seu reino, tá? O julgamento do grande trono branco, que nós acabamos de mencionar aqui nessa sessão, Apocalipse 20, do verso 11 até o verso 15. Legal, né? Então, a Bíblia, em seu conceito geral, afirma ser Deus o justo juiz, né? Em todas as nuances a gente percebe a justiça de Deus, tá? E fica especificamente esses 3 versículos aqui. Um no Velho Testamento e 2 no Novo. Ele não pode ultrajar o direito de ninguém. Deus é justo. Pois se assim ele procedesse, ele contrariava a sua própria natureza, que ele é o justo juiz. A Escritura afirma que justiça e juízo são a base do seu trono. O trono fala de autoridade. A base da autoridade de Deus é a justiça, tá? Isso está no Salmo 97. A justiça divina, a justiça de Deus, é a execução da retidão. Essa pode ser chamada de santidade judicial. Justiça é uma palavra que aparece 476 vezes na Bíblia, né? Porque Deus ama a justiça, Ele é justo e ama a justiça. Bom, outra palavra que descreve um dos atributos morais de Deus ligado ao juízo é a retidão. Justiça e retidão. A retidão de Deus é a imposição de leis e exigências retas, tá? Podemos chamá-la de santidade legislativa, né? Deus é reto em todos os seus caminhos. Ele se move por uma vereda de equidade. Equidade é uma palavra que fala de equilíbrio. Equidade é a coisa equilibrada. Se estiver desequilibrado, não tem equidade. Equidade é quando se alcança o equilíbrio, equivalência, tá? E absoluta perfeição, tá? Bom, 3. O juiz, né? O filho se assentará juntamente com o pai em seu trono para julgar, mas o pai é quem figura majestaticamente. Ele que é o justo juiz, o juiz final de todas as coisas. 2 classes de seres ali estarão presentes e serão julgadas perante aquele grande trono. Primeiro, os grandes, tá? Quem são chamados grandes? Os anjos caídos, que estão nesses versículos aí. Segundo, os pequenos. Quem são os pequenos? Os homens sem Deus. 2 classes aqui. Em Apocalipse 20:15 demonstra um julgamento, cada um segundo as suas obras, individualmente, tá? Deus julgará cada um segundo as suas obras, porque o inferno há também diversos graus de sofrimento, como já falei lá atrás, tá? As suas más obras, né? Serão julgados. É evidente que os salvos que comparecem diante do trono de Deus, cujos nomes se encontram no livro da vida, não fazem parte da igreja, né? Isso não quer dizer que ela não esteja ali, e sim aqueles que foram fiéis a Deus durante o reino milenar, tá? O reino do milênio. Diante do trono branco, essas multidões incalculáveis, né, que durante o milênio creram em Jesus e foram fiéis e permaneceram até o fim, quando Satanás pela última vez se rebelou contra Deus, né, e agora estão diante do trono da vida para receber a vida última, tá? O suspiro final, né? Em Apocalipse diz que só terão permissões de entrar na Jerusalém Celestial os que tiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas aqui aparecem alguns livros, né? Com tinta, e outros encontram os seguintes, né? Primeiro livro, o livro da consciência, ele está anotado em Romanos, né? O livro da natureza, está em Salmo. O livro da lei, né? Está em Romanos 2,12.
o livro do Evangelho, Romanos 2,16, o livro das Memórias, né, Lucas 16:25, o livro das Obras, Apocalipse 20:12, e o livro da vida, Apocalipse 20, verso 15. Tá? Então são os livros que aparecem listados na palavra de Deus. A oportunidade de salvação, hoje, ela é aberta para todos. No entanto, muitos desprezam as suas promessas. Lembrem-se, a rejeição a essa a salvação oferecida que é o problema, que é o que leva o homem a ser conduzido para o lugar de separação definitiva de Deus. Só isso. Tá? Porquanto chegará o dia, né, o dia do juízo final, quando aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, tá? Que é a sentença que nós já falamos ali atrás. Ok? Vamos ao capítulo 6, falar sobre o milênio, né? Aquele período do milênio que vem antes desse juízo final. Bom, o milênio é um maravilhoso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, né? Onde Cristo reinará com justiça, vai estabelecer grandes coisas, vai fazer modificações na terra por 1000 anos, né? Onde o assunto é mencionado várias vezes, né? Há aqueles que totalmente materializam o milênio, né? E os que no todo espiritualizam, né? Vamos evitar esses extremos, né? As alegorias são sempre perigosas porque elas pegam uma coisa e transformam em outra, e a nossa interpretação é literal, né? Ou histórico-gramatical, e não permite esse tipo de mudança, tá? Bom, por que não permite, né? Também, se eu não falar isso, fica parecendo que a gente escolhe um lado, o outro escolhe outro lado. É que a interpretação da Bíblia não pode depender de pessoas, não pode depender de mim. Quando eu olho lá, é aquilo que está lá, porque se eu entendo de um jeito e o outro vai entender de outro jeito, aí já entra o elemento humano no meio da interpretação, inviabilizando a coisa, né? Porque é o que está lá mesmo, realmente é o que nós cremos, tá? Quando as pessoas fazem interpretações diferentes, normalmente é por interesse, né? Algum tipo de interesse. Por isso que a interpretação é feita assim, tá? Há aqueles que então materializam, outros que alegorizam e fazem espiritualizações e mudam o sentido das coisas, que não é, né, não é aceito por nós, né, pela igreja e pelos eruditos, tá? Essa época áurea do milênio, né, essa época dos 1000 anos, vem depois da grande tribulação, tá? É aguardada pelo povo de Israel. Jesus não lhes tirou essa esperança, né? Apenas não revelou o tempo e a hora do seu cumprimento, tá? A criação toda aguarda esse tempo para a sua libertação das consequências do pecado, porque toda a criação está sujeita às consequências do pecado, tá? Desde a queda do homem. Aí nós vemos que o pecado afetou não somente o homem, tá? Mas toda a criação. Então o milênio será a resposta aos milhões, né? Às milhões de orações do povo de Deus através dos tempos, né? Venha a nós o teu reino. E diferente do que muitos imaginam, tem muitas informações desse período na Bíblia, tá? Todas anotadinhas, vocês vão ver todas as listinhas aqui com os versículos bíblicos. Há quem diga que o milênio vai ocorrer antes da vinda de Jesus, quando a Bíblia ensina que é depois, né? Jesus vem, ele primeiro arrebata a igreja, depois vem a grande tribulação, e ele vem fisicamente depois que é o milênio, tá? Então tem uns que mudam aí, né? Que trocam de lado, várias correntes de pensamento aí, né? Mas se você dá uma olhadinha nesses versículos aqui que estão anotados, já vai te clarear a mente para isso, tá? Além disso, não encontramos na Bíblia nenhum aviso de Jesus para nós esperar o milênio, mas para esperar a sua vinda. Então o próximo evento é a sua vinda e não o milênio, tá? 2. Propósito do milênio. No início do seu ministério, Jesus revelou qual era a plataforma do seu governo, né? O seu plano de governo. Apresentou uma legislação toda superior, tá? É chamado de Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? Ali é a base do governo de Cristo, tá? Então, isso vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Toda a criação, né? Toda a criação, vou explicar mais embaixo, tá? De fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Essa dispensação aí mencionada é uma referência ao milênio, né? Se refere ao milênio.
O pecado trazido pelo diabo causou toda sorte de divergências, desuniões e da desagregação de tudo. Tá? D. Estabelecer a justiça, né, e a paz na terra, né, eliminando toda a rebelião contra Deus. Né? Uma das coisas é essa, eliminar a rebelião. Ele vai governar ali e mostrar que, né, aqui veio. Tá? Porque na primeira vinda ele foi rejeitado. Tá? O veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então ele vai governar e vai demonstrar isso, né, para que toda a rebelião aí seja retirada aí nesse período. No verso 24, a expressão então virá o fim refere-se ao final do milênio, né, quando termina o milênio. Bom, aí também vai fazer Israel convergir nele, que é um dos objetivos do milênio, porque eles o rejeitaram na primeira vinda. Todas as alianças da Bíblia, né, trata da plenitude dos tempos. Fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. Porque toda a terra que pertence a Israel não é só aquele pedacinho que está lá, como nós vamos ver. Cumprir as profecias, né, a respeito do reino do Messias, tá, que está aí em Daniel e Atos. O milênio está ilustrado em miniatura em Lucas, né? Aí nós podemos ler Jesus em glória, né, não em humilhação quando ele esteve na terra, né, quando ele veio na terra ele estava em humilhação, mas no milênio ele vem em glória. Tá? Moisés representando os santos que dormiram no Senhor, tá? Elias representando os santos trasladados, Pedro representando os santos que estão vivos. Tá? 3 apóstolos estavam com Jesus, mas somente Pedro teve destaque. A multidão ao pé do monte, né, representando as nações que terão lugar no milênio. Né? Então o tema do milênio, né, a morte redentora do Cordeiro de Deus, porque o tema do milênio é o Cordeiro reinando para concluir o programa da redenção. Tá? Essa é o implícito. Fatos e aspectos do milênio, né? Vários fatos e aspectos que são próprios do milênio. O milênio vai ocorrer na terra, tá? Em Coríntios 6, 2, 1 Coríntios, está dito que os santos hão de julgar o mundo, no mundo. Onde e quando vai ser isso, né? Só pode ser durante o milênio, né? Vai ser no futuro, hão de julgar, né? E vai ser no mundo. A palavra original para mundo é cosmos, né? O mundo, né? Que além de significar o mundo físico e material, também cosmos significa os ocupantes dele, que é a raça humana, tá? Sim, por 1000 anos na terra Jesus reinará com os santos conforme as profecias e as promessas bíblicas, tá? 2. O milênio é a última das dispensações concernentes à humanidade, das dispensações do homem, né, listada. Então essa é a última. É o tempo da dispensação da plenitude dos tempos, segundo Efésios capítulo 1, verso 10. Significa para que essa dispensação convergem todas as alianças e tempos mencionados na Bíblia. Tudo lá aponta para aqui, tá? Para essa dispensação final. Bom, é riquíssima, tá? Esse período é riquíssimo no sentido que a expressão plenitude dos tempos, no versículo citado, né, mostra que o milênio é um reinado sublime, né, e que uma vez terminado, encerrado, terá início a eternidade. Tá? O milênio é a sétima, é a última dispensação concernente à humanidade da parte de Deus. Tá? 7 dispensações, né? 7 milênios, 7, né, o número 7 da perfeição de Deus que a gente fala em outra ocasião. Jesus reinará sobre todas as nações, seu reino será literal e universal. Tá? Muita gente espiritualiza isso, leva para outro lado, alegoriza, é uma confusão, mas é isso aqui que está escrito mesmo. Tá? Ele vem para reger as nações como Rei dos reis e Senhor dos senhores, sendo ele o potentado único que regerá o milênio. Né? Ele vai ser o governante máximo, né, durante o milênio. Durante o milênio, toda a oposição a Deus será neutralizada por Cristo, que é um dos objetivos do milênio. Tá? Ele vai preparar a terra para estabelecer um reino eterno dele sob o comando, o domínio de Deus. Durante o milênio, sob o comando de Jesus, mas preparando para o reino eterno sob
o comando de Deus. A forma de governo milênio, como é que vai ser? O milênio será uma teocracia, isso é, Cristo diretamente através de seus representantes. Né? Cristo será o, né? Teo é Deus, cracia é governo, né? O governo vindo diretamente de Deus, no caso Cristo. Tá? Com o estabelecimento do milênio, vai findar aqui na Terra toda e qualquer supremacia ou predomínio de nações, com exceção de Israel, que é uma escolhido especial, mas não vai ter nação A, nação B. Jesus é o governante máximo de todas as províncias aí, tá? Mesmo que hajam essas províncias, mas não terão governo independente, não terão exércitos, não terá nada disso, como a gente vai ver aí para frente, tá? A igreja vai integrar essa administração com Cristo, tá? Os salvos da graça vão participar dessa administração aí do mundo. E esse povo que vai entrar no milênio, né, a igreja estará com Cristo, né, governando. Esse povo é os remanescentes da grande tribulação, como já vimos ali. No milênio será um reino proeminentemente judaico, né? Jesus reinará sobre Israel através dos seus apóstolos, conforme a sua promessa feita em Mateus, e reinará sobre os gentios, certamente através da igreja, né? Classes de povos participantes do milênio. Haverá 2 grupos de povos no milênio: os crentes glorificados, que consistem dos salvos do AT e do NT, a igreja, né, e dos oriundos da tribulação, dos remanescentes, né, salvos. Seus corpos ressurretos não serão limitados pelas coisas físicas como os mortais. Serão como anjos de Deus, né, que por terem corpos espirituais não são limitados pela matéria. Nossos corpos serão apropriados para os 2 ambientes, céu e terra. Tá? Os povos naturais, em estado físico normais, né, as outras pessoas vivendo na terra, né, os judeus salvos, saídos da grande tribulação, e os gentios poupados durante o julgamento das nações, aquele julgamento citado lá atrás. E o povo também que nascer durante o próprio milênio. Né? O templo milenar, né, milenial, né, o templo vai ser construído. Né? A descrição completa está em Ezequiel. Parece que haverá uma convergência, todos vão ter que ir nesse templo, né, para adorar e tudo, vai ter umas regrazinhas ali, como era no templo de Israel. Era só aquilo tudo lá, era uma figura disso aqui, que é a consolidação de todas as coisas. Tá? Na descrição do templo milenar não consta a presença da arca da aliança, porque a presença daquele, né, a quem a arca representava, que é Cristo, torna desnecessária a presença dela, né, até supérflua. Né? Alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados e observados por Israel com participação dos gentios. Me custa imaginar como é que vai ser essa forma de adoração aqui, porque em cada dispensação a adoração acontece de uma forma diferente, né? Então aqui nós temos que aguardar para ver como será isso. Antes de Cristo, esses sacrifícios eram profecias típicas dele, né? Mas agora serão memoriais. As profecias apontavam para Jesus, mas agora são memoriais. Não se trata mais de aguardar o cumprimento, mas se trata de comemorar o que já foi consolidado, tá? Então, por isso que é uma dispensação diferente, né? A festa dos tabernáculos, que apontava para o milênio, todas as festas apontavam, tá, para Cristo, para a sua obra e para a consumação do milênio, todas elas. Mas ele citou aqui, né, a dos tabernáculos, que apontava para o milênio, será outra vez observada com a participação dos gentios, inclusive. Tá? E também a festa da Páscoa, e também, né, Lua Nova e todas as outras festas. Tá? Os judeus possuirão toda a terra prometida. Esse território vai do Mediterrâneo ao Eufrates, tá? do Mar Mediterrâneo até o Eufrates. Alguns problemas aí no caminho, porque você tem primeiro a região montanhosa, né? Se eu pegar no rumo de Jerusalém, você tem a planície costeira do Mar Mediterrâneo, que é pequena, depois a região montanhosa, né? E depois você tem o deserto da Judéia, depois o Rio Jordão ou o Mar Morto, conforme o lugar, e depois do Mar Morto, deserto, até lá na Babilônia, lá no rio Eufrates.
Então a terra de Israel, prometida para Israel, é toda essa terra, tá? Deus vai fazer fluir um rio, né, debaixo do templo, né, um volumoso rio que vai, junto com as copiosas chuvas, vão cair, vão fazer esse deserto florescer, né, esse deserto todo aí, né, vai florescer. Então aquilo lá está esperando o dia do Senhor que vai fazer aquilo tudo florescer e vai dividir as tribos novamente, as tribos, né, pela descrição bíblica aí, né, no milênio vai ser o lugar mais verdinho da terra, né, esse vai ser o grande milagre aí, tá? Israel vai ser uma bênção para o mundo. Jerusalém será a sede do governo mundial, né, por isso que Satanás luta tanto por aquele lugar lá. A santa cidade de Jerusalém celestial descerá, né, então nós vamos ter duas Jerusalém, a terrena, né, e a santa cidade de Jerusalém nas alturas vai ficar sobre a Jerusalém terrestre, a celeste sobre a terrestre. E a glória e o esplendor da cidade de cima, né, vai iluminar a cidade de baixo e o seu templo. Eu fico imaginando a grandeza e a maravilha que é essa cena milenal, né? A igreja vai estar glorificada com Cristo e o seu povo especial como um povo espiritual que tem acesso a essas duas, né? A Bíblia fala, bem-aventurado que entrar na cidade pelas portas, né? E o povo, né, os santos da graça todos terão acesso, tá? Com corpos preparados para tanto né, corpos espirituais, não materiais, os outros terão corpos naturais, os que vivem na terra que não vão ter acesso, né, a esse departamento, pelo menos durante o milênio. O conhecimento de Deus, então, deve ser universal, tá? O conhecimento vai acontecer, ele não vem pelo estudo, né? Aí não vamos precisar estudar mais, né? Isso vai ser intuitivo, né? É o que parece, né? Depois a gente dá uma lidinha aí, né? Vocês dão uma lidinha nesses versículos. E isso vai ser muito maravilhoso, tá? Bom, a piedade, né, prevalecerá afinal entre as nações. Piedade, piamente, tá? Vai prevalecer entre as nações, o que não ocorre, né? Caravanas de nações irão a Jerusalém buscar a lei do Senhor, vão lá participar no templo e tudo mais, tá? No milênio, a impiedade, os ímpios que não têm piedade, não, lembra que a piedade vai prevalecer, porque vai excluir a impiedade. A incredulidade, a impiedade, a rebelião não vai mais ser tolerada de hipótese nenhuma, né, como foi tolerada no tempo da graça. Tá? A transgressão aberta será corrigida imediatamente. É um dos objetivos do milênio, né? É nivelar isso aí. No milênio vai prevalecer, então, pela autoridade, a presença de Cristo, a paz e a justiça entre as nações. Não vai ter guerra, né? Não vai ser um desarmamento total, não vai ter arma, exército, nada disso. Tá? Haverá pleno derramamento e renovação em toda a face da terra, né? Sendo o derramamento do Espírito, sendo o milênio o reino do Messias e sendo o Espírito Santo aquele que glorifica a Cristo. Então é de se esperar, né, um sublime, incomparável derramamento do Espírito. Também vai ter a restauração e a renovação em toda a face da terra. Isso está contido na palavra traduzida por regeneração, que é gerar de novo, né, em Mateus 19, 28. E restauração, que é pegar o que tem e reformar, né, fazer. Tá? Isso é as palavras utilizadas aí. Bom, um rio vai fluir do templo, né? A gente começou a falar desse rio em Jerusalém, e há de ser que naquele dia os mortos destilarão mostos, né? Mosto, e os outeiros mandarão leite, ou seja, tudo vai ser fértil, tá? E todos os rios de Judá encherão, né? Serão cheios de água, tá? E sairá uma fonte da casa do Senhor que vai regar o vale de Sitim, tá? Que é um lugar bem desértico. O leito desse rio vai ser aberto por um terremoto, né, com a presença de Jesus ali, né, no momento da revelação, quando ele vem tocar o Monte das Oliveiras, ele vai se abrir, vai abrir em dois canais, né, um canal corre para o Mar Morto e outro para o lado do Mediterrâneo, né, fazendo ali, cruzando e trazendo vida ao Mar Morto, tá? O Mar Morto, onde atualmente não tem nenhuma vida, né,
terá muitos peixes, né, e as águas vão ser transformadas em águas, né, com vida viva. A vida humana será prolongada como no princípio da história humana, no livro de Gênesis, né, os homens viviam muitos e muitos anos. Então a vida humana, né, quem entrar no milênio provavelmente vai sair do outro lado lá, tá? Então muita fertilidade, muita vida com a presença de Jesus. A fertilidade do solo vai ser maravilhosa também, os desertos vão desaparecer, né? Haverá muita abundância de água no tempo de Cristo. Porque toda a criação ela está gemendo por causa do pecado, ela está sujeita a essas degradações por conta do pecado, tá? O gênero humano também, né? Haverá muita fertilidade no gênero humano. O texto de Zacarias 8,5 diz que na praça das cidades encherão de meninos e meninas que nelas brincarão, tá? Com o prolongamento da vida, com muita saúde, será elevado o índice de natalidade, a população da terra durante o milênio vai ser restaurada dessa grande redução que sofreu da grande tribulação e consequências do pecado lá atrás, tá? Os óbitos serão reduzidos, né? Haverá óbitos, mas reduzidamente, tá? Porque também ele está trabalhando a questão da rebelião e tudo, né? Haverá prosperidade geral para todos, tá? Todos possuirão casas, né? Ele não vai ter hipoteca, aluguel, dívida, né? Tudo é coisa do passado, tá? O hebraísmo constante dessas últimas referências denota uma prosperidade geral para todos. No milênio vai haver alterações no relevo, no solo, tá? Em tudo. Toda a terra será modificada. Haverá mudança no reino animal, né? Porque a natureza dos animais, naquela ferocidade, vai ser removida, não mais vão atacar o homem, né? Nem o leão, nem a áspide, nem a cobra, nada vai ferir o homem, né? Todo esse defeito do pecado que afetou toda a criação vai ser removido, tá? A criação sofre atualmente por causa da queda do homem, e vai então participar das bênçãos milenares que vai excluir tudo isso daí. Bom, os anjos e o milênio, né? Está escrito a respeito de Jesus, né? E todos os anjos de Deus o adorem, né? Reinando aqui na terra, o príncipe da paz. Certamente os anjos vão ter um ministério de muita atividade, aumentando as glórias desse milênio, é claro, sob a direção de Jesus, o Filho de Deus, tá? Então, estamos terminando, né? O milênio é o cumprimento da festa dos tabernáculos, tá? Aquela grande festa que nós deveríamos estar comemorando ela e não estamos, né? Tem trabalhado muito isso com a igreja. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene, tá? Passaram as provas do deserto que a igreja enfrentou. O plano redentor de Deus para o homem se findará com o milênio, tá? Todo o plano de redenção vai encerrar ali no milênio. Ali termina todas as coisas, né? E entra-se então na eternidade, né? Já transformado e tudo resolvido, e todos os problemas resolvidos por Deus, né? Através de Jesus, o seu Filho. Amém? Vamos terminar? Deus abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.